Em Curitiba, em 1975, tem um evento muito famoso e recorrente no jornalismo local, que é sempre lembrado, que é a famosa Neve de Curitiba, que aconteceu lá por final de junho, começo de julho. Enfim, ficou muito mais datado para mim a questão do ano, e eu lembro, porque eu ia fazer 4 anos de idade, e eu lembro da neve, eu lembro quanto eu chorava de dor de frio, né? Mas aquilo durou alguns dias, e com o degelar da neve, olha só quanta poesia eu tô colocando aqui, meu caro convidado. Pois é, fique à vontade. Tá bom, eu estou à vontade. A minha ideia é deixar meu convidado aqui à vontade, né? Porque no degelar daquela neve, no findar daquele inverno, tem um resíduo nessa cidade, que não é decorrente da neve, não é decorrente do frio, mas é oriundo de outras paragens. Ficou boa essa abertura? É meio poética demais para o meu estilo, digamos, mas eu vou tentar acompanhar. Ronico de Salvo, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Dom Glauber. Eu faço um curso de humildade, então quando conto alguma piada, por exemplo, nesses passatempos meus, digamos, com relação ao humor, eu não gosto muito de aplausos, risadas exageradas, assim, né? Exagerada. Gosto, porque casualmente estou fazendo um curso de humildade com o professor Mahananda, né? Professor indiano, claro. E então, se eu me deixar levar por esse atrativo que é esse sentir elogiado, eu perco pontos na prova de humildade. E agora não quero arriscar nada, porque já estou entre os melhores da turma, sabe? Certo, vou estancar aqui meus elogios, então. Essa figura à minha frente. O Ronico de Salvo é Ronico para mim, que eu conheço há pouco tempo. Exatamente. Como conheci já com a alcunha Ronico de Salvo. Mas Isso. Ronico de Salvo, Ronico se escreve-se com J, Joanico, né? Não tem um RG e um CPF. Quem tem RG e CPF é o Luiz Ricardo Alfaro Gamboa. Luiz Ricardo Alfaro Gamboa. Agora ficou perigoso para a polícia, porque agora você forneceu talvez mais do que deveria. Perfeito. O CPF vamos deixar para uma futura entrevista. Tá certo. O sotaque dele esconde um passado que não é escondido de ninguém. Você é natural do Chile. Isso. É nascido aonde no Chile? Santiago. Em Santiago do Chile. E você saiu fugido de lá, descobriram tudo e você teve que cair fora, é isso? Não. Foi antes de descobrirem. Você sai da frigideira e pula para dentro da panela? Você sai de uma ditadura e entra em outra? Exatamente. Aqui, em 75, me pareceu esta ditadura, pelo menos na rua, em ser revistado na rua por qualquer milico, me pareceu bem mais democrática do que no Chile. No Chile era inevitável ter que levantar as mãos contra a parede, abrir as pernas para mostrar documentos, nessa época, né? E isso era um problema para você lá? Não, exceto quando eu fiz isso e me levaram preso por toque de recolher. Havia não se podia andar na rua no primeiro e segundo dia da ditadura, em setembro de 73, embora eu tivesse credenciais como funcionário de Chilectra. Então o pessoal do serviço de emergência, bombeiro, Cruz Vermelha, sei lá, e também de serviços, digamos, primários, né, como eletricidade, água, podiam, com sua credencial, né, se fosse parado por uma patrulha, você se identificava e tudo bem, podia continuar. Que era o seu caso. Isso aconteceu muito bem com 2 patrulhas. Na terceira, simplesmente não gostaram do meu aspecto, estava mal barbeado e qualquer coisa assim, e me levaram a um quartel. Depois disso, de um interrogatório meio pesado, me levaram com outros caras num caminhão do exército, deitado e com metralhadoras apontando para a cabeça dos 6 ou 8 que cabíamos aí, para um lugar em onde futuramente eu fiquei sabendo que era lugar de extermínio. Nos soltaram. Afortunadamente eu e mais 2 caras do grupo esse fugimos, porque nos deixaram para sermos caçados depois. O caminhão do exército ia fazer uma volta, ia subir um morro, fazer uma volta, e quem
estivesse aí ou por aí, ia ser pego e não teria segunda vez. Como, digamos, detido, ia ficar por aí. E acontecia isso? Acontecia, e isso apenas aumentava as estatísticas. Então, mataram no enfrentamento mais tantos terroristas, mais tantos, etc. e tal. Era puramente estatística. Afortunadamente, próximo de aí, morava um amigo meu do serviço, e eu fugi com 2 mais. E, afortunadamente, depois de uma assembleia familiar, este amigo conseguiu que nos deixassem entrar para ficar até o dia seguinte. Uhum. E aí sim, podíamos andar pela rua, chegar em casa. Ah, sim, porque já não estava dentro do horário do toque de recolher. E eu tinha que ir para casa, porque minha mãe tinha problemas nervosos, não tínhamos telefone, tinha que dizer, está tudo bem comigo, já saí do serviço, fui para casa. Mas então foi... Depois fiquei sabendo que houve pessoas que fugiram da ditadura do Brasil, foram para o Chile e foram mortos justamente na beirada de um rio, o Rio Maipo, né? No município lá de São Bernardo. E ele escapou se jogando, fim de tarde, e se segurou de uma raiz de um arbusto, ficou a noite toda. Os cachorros digamos, da milicada não conseguiam pegar ele, claro, e acabou, enfim, podendo contar a história posteriormente. Sim. Então é isso. Ditadura de direita eu sei como é. Então, lamentavelmente a gente escuta apelos para que isso se reproduza, né? Isso não é uma boa prática, né? Esses apelos, eles são o mínimo que eu posso dizer assim. A gente não pode falar tudo aquilo que a gente pensa. Na verdade, pode usar as palavras corretas, né? Mas eles são irresponsáveis e inconsequentes, porque simplesmente não se olha para o passado, né? Porque a história se repete, mas a força dessa história mal contada tá datada, como cantava Exatamente. Humberto Gessinger, né? Fidel e Pinochet no sarro de você que não faz nada, né? Porque assim, o fato de ser esquerda ou direita, a questão é que o Estado, seja ele qual for, ele com a prerrogativa da violência, ele tem a prerrogativa da violência, Sim. né? Seja ela a violência de te segurar, de ter, seja de te exterminar, seja de te lesar, né? Ela tem essa prerrogativa, né? E depois ela tem a prerrogativa de se dar anistia para isso também, né? Ela, pelo menos assim, quer, né? Ela quer que, não sei, foi um equívoco, né? Claro. Não foi um equívoco. Mas nosso assunto aqui não é política, mas a gente não tem como deixar de citar, né, o ambiente onde nós vivemos. Nós não podemos negar que a gente vive em ambientes políticos desde sempre e assim sempre seguiremos. Nós, aqueles que já vieram, aqueles que ainda virão. Qual foi a decisão de vir ao Brasil e especificamente de acabar ficando destinado em Curitiba? De tantos lugares que se poderia ir. Quanto a Curitiba, na verdade, eu vinha com uma carta de um amigo chileno que viria depois para apresentar a um grupo de amigos que já estavam em São Paulo. Pessoal que estava trabalhando já, etc. Mas a caminho, como eu parei em Buenos Aires para... você fez uma curva assim Claro. pelo mapa, assim. Você foi assim. mais ao sul. Isso. E daí passei por Rosário, cheguei a Foz do Iguaçu, mudando de ônibus, né? E entre Iguaçu e São Paulo, o ônibus mais próximo parava em Curitiba. E a caminho, eu conheci uns cariocas e comecei a bater papo. Eles fingiram que me entendiam perfeitamente. E comentaram que Curitiba, comentei que eu via, respondendo à pergunta, que eu vinha para estudar e trabalhar. Basicamente isso, porque isso foi interrompido em Santiago, fecharam a Universidade Técnica, onde eu estudava um curso, uma carreira tecnológica, né? Você tinha 22, 23 anos, mais ou menos. 24. Quando veio para Curitiba, 24. Quando veio para Curitiba. Mas quando
quebraram isso, foi 2 anos antes, cortaram alguns cursos e convênios que havia entre a universidade e empresas e tal, e aí eu simplesmente tive que parar de estudar. Então eu vinha para trabalhar e estudar, já vinha com visto de permanência, porque para algumas profissões o Brasil abriu exceções, né? Técnico eletricista com 3 anos de experiência, pelo menos, tal, eu tinha isso. Então, a caminho de Curitiba, esse pessoal me comentou que em Curitiba tinha uma cidade industrial, a coisa era, em matéria de empregos, havia muita facilidade, e o problema de Curitiba era o clima. Eu resolvi perguntar, sim, quais são as máximas e as mínimas em Curitiba? Aqui às vezes abaixo de 0. Falei, bom, Santiago também. Às vezes chega a 34 graus em verão pesado. Santiago também, ou seja, eu não vi motivos. E comentaram que era uma cidade muito limpa. Santiago também? Mais ou menos, Santiago não. Aí realmente, como sou asmático crônico, é uma das minhas qualidades, eu, digamos, tentei calcular o benefício a longo prazo e parei em Curitiba mesmo para procurar emprego. Minha malinha e meus $50. $50? $50. E o agravante de não ter mais a quem mostrar a carta que meu amigo tinha. Assim, ficou uma peça inútil ali. Ficou né? inútil. Então, parei em Curitiba por acaso, um acaso meio que costurado por outros acasos, porque eu não conhecia aqueles 2 cariocas, né, que me deram a dica, me deram também a dica de uma empresa, Irmãos Tá, que devia ter emprego para eletricista, essas coisas, eu era técnico eletricista. E então acabou dando certo, entrei na Copel em poucos dias, aproveitando uma vaga que não era de técnico, mas de ajudante de eletricista, né? Uhum. Então, e de lá para cá já consegui depois retomar meus estudos no Cefet, agora UTFPR, com muito orgulho, uma grande instituição, né? E agora trabalho com pesquisa nessa área, na área elétrica. Eu sou cefetiano também, então Cefetiano, eu estamos tenho em orgulho casa, disso. né? Está no nosso sangue. Veja só como... Eu vou dar uma provocada no Ronico aqui. Estava tudo escrito nas estrelas. No universo. Maktub. E o que eu confesso... Ele desviou da bala aqui. Eu confesso... Não, eu já retomo. já respingo para lá. Eu acho um pouco estranho apenas, porque hoje se sabe que o universo tem, pelo menos, contabilizadas 2 trilhões de galáxias. Então, quando alguém me fala do universo, né, o universo conspira, ou então está escrito nas estrelas, eu sempre quero saber. Veja, sou um cético bem comportado, assim, educado pelo menos. E quero saber em quais estrelas e como se dá essa escrita, porque afirmar é bem diferente do que, digamos, provar alguma coisa. Eu não vou entrar nessa seara. Eu não vou entrar nessa seara com o Ronico. Aliás, a gente nem explicou ainda por que vem Ronico. Eu estou conversando com o Luiz Gamboa, Luiz Ricardo Alfaro, atenção, Gamboa. Polícia Federal, Alfaro Gamboa. Para complicar. O Ronico, vou chamar de Ronico, porque no momento você vai explicar de onde vem isso. Eu não vou entrar num campo aqui, num campo que nos atrai bastante, que não é um campo elétrico nem eletromagnético, que é de muita especialidade sua. Trocadilho foi. Mas esse campo entre um ceticismo e um ateísmo, né? Porque dá muito pano para manga, não que a gente não queira dar pano para manga. Mas eu tenho é uma piada, tá? Quero deixar claro isso. Mas é um pensamento, de qualquer forma, né? Para mim, se existe um projeto de um arquiteto divino, esse projeto falhou há muito tempo. Findou. E as tais palavras sagradas, a escritura, comprova que deu tudo errado, né? Várias vezes, inclusive. Mas a questão para mim, o ateu, eu incluo eu e você aqui, nós somos a última esperança de Deus salvar seu projeto, porque todo o resto não deu certo. Não deu. Porque a partir do momento que você precisa
de uma instituição religiosa, uma linha de pensamento, que quer que seja, que tem que ter mandamentos ou algo assim, quando na verdade somente a ética, né, e a boa conduta deveria bastar, é porque a coisa não deu certo. Mas a gente não vai entrar nesse campo. É só uma pequena nota de rodapé que vai vestir um tanto quanto da nossa conversa, Claro. do nosso senso de humor, né? Eu vou me colocar Perfeito. junto aí, mas eu quero saber um pouco mais daquilo que diz respeito a você e, né, esse seu humor peculiar, essa sua história, e o brinco que estava escrito nas estrelas, porque é um chileno. Santiago e Curitiba estão numa latitude parecida no planeta, né? Até, né? Mais ou O menos. fuso horário não é o mesmo, 1 hora de diferença. 1 hora, né? E você vem parar em Curitiba, na época da ditadura que está acontecendo, né, nos problemas da América Latina, em outros lugares, né? Alhures, gosto dessa palavra, alhures. Eu, E você não. Aqui você vai constituir família. Mas sim. não como a curitibana e nem como a chilena. Não, uma estrangeira de Santa Catarina. Blumenau, Uma blumenauense. blumenauense. Isso. Curiosamente, ela chegou aqui em 75, antes da neve. Ela, claro, foi um Há uma pouco neve mais... entre os dois. Isso. Não No apenas. meio de tanto calor. Não apenas. E então ela chegou, não lembro em que mês, mas antes da neve. E eu cheguei em outubro, quando a neve já estava dissipada, digamos, derretida completamente. A Amélia, né? Querida Amélia, um beijo para Amélia. Pois é. E você se deparou com ela, você se encantou com ela se enganou com você, Mais ou menos cometeu isso. alguns equívocos e... Eu sempre conto que ela veio de Blumenau para cá com duas, digamos, como é que chamamos? Duas, não digo fantasias, mas dois propósitos. Trabalhar, né? Ela foi transferida da Siemens de Blumenau para a Siemens da cidade industrial aqui, em Curitiba. E outro propósito era, logicamente, encontrar seu príncipe encantado. E a gente se conheceu 2 anos mais tarde, em 77. Então, eu digo que não me foi muito difícil conquistá-la, porque àquelas alturas ela já havia desistido do príncipe encantado. Sim, sim. Eu diria que isso é visível, inclusive. Assim. Isso devo reconhecer, né? A ofensa entre homens de quinta série. Né? Eu não sei se no Chile tem esse conceito de ter esse espírito de quinta série, né? Por aí. Esse espírito infanto-juvenil que acomete a muitos de nós. E você aqui estabelece família, estabelece né, o famoso vamos juntar as escovas de dentes, né? E os trapos, né? Sim. E vão constituir família, uma família que ela é construída, né? Em Curitiba, um chileno com uma catarinense, né? Que constitui uma família de filhos do coração, né? Filhos adotados. Adotivos ou adotados. Adotivos, tem dos dois tipos. Isso. Vocês estiveram construindo essa família com 3 filhos, hoje com netos também. Sim, 4 netos. 4 netos. Dos 3 filhos, 2 já faleceram. 2. Nós adotamos primeiro o Marcelo, que mora em Araucária, temos 2 netos. É o sobrevivente. Dele, o sobrevivente, né? Ele é de 72, então já é um ele é quase da minha idade, um pouco mais novo. Professor de História, Filosofia. Atualmente leciona mais em Araucária, onde mora. E em segundo lugar foi o Paulo, com 11 anos e pouco, adotamos. O Marcelo já tinha 9 anos. E ele faleceu de um acidente de carro, ele como passageiro, então numa batida sem cinto, de sem madrugada, cinto de segurança. Sem cinto. Então o Fuki bateu no outro carro, rodopiou, e nessa rodopiada, como o Fusca tem as portas abrem facilmente, ele acabou se espatifando fora do carro. Então, quando me ligaram já, era porque estava sendo levado ao IML. Então, foi uma pancada bem Faz seca. quantos anos isso? Olha, em 2022. Muito recente. Pós-pandemia já. Ele tinha
2024 ele estava com 22 anos, acho que essa é a conta. Então, são muito jovens e isso é bastante chocante. Não, 2022 ou 2002? 2000 e... Ou 12? Vou perguntar para a Amélia. Que ano que ele nasceu? Ele morreu com 22 anos, não lembro a data de nascimento mais dele. Mas ele era mais novo. Não, ele era o do meio. Uhum. A mais nova era a Miriam. Adotamos desde que ela estava 5 meses na barriga da mãe, né? Uhum. Ela queria doar a criança porque tinha uma série de problemas e aí acompanhamos essa gravidez, etc. Então saímos da maternidade com ela, né? Pro cartório para documentar isso com um termo de guarda e depois completamos a papelada depois de um ano. Então, com ela tivemos as experiências mais básicas de aprender a caminhar, falar. O Marcelo e o Paulo já eram maiorzinhos. Ele, claro, 9, 11 anos e meio e sem desde nascido. o berço. Então, tivemos essas experiências, todas importantes, todas boa gente, né? E a Miriam morreu há menos tempo, com 33 anos, ela era de 85. Então, temos 2 netos também com ela. A gente curte os netos, os 4 netos, estão em fases bem diferenciadas. Pós-adolescentes, né? Pós-adolescente. A nossa maior é 22 anos, né? A Gabi. E a mais baixinha é a Carol, né? 6 anos. Então, o Lucas e o Luiz são já de 1,82 m ou 83, né? São os outros 2 netinhos que eu tenho. Você tem vamos lá, então. Você tem essa construção familiar, né? Que é rica, intensa, com suas dores, com seus amores, com seus prazeres, como é de ser toda a vida. Um dos netos chama-se Luiz. Luiz. O seu nome é Luiz. Tem uma homenagem aí. Porque... E agora você vai explicar qual que é a bagunça que termina em Juanico. Ah, sim, vou explicar. Então, lá na escola industrial, que estava fazendo o 2º grau, era bem adolescente ainda. Lá no Chile. Lá no Chile. Estudava eletricidade, enfim, né? Como curso técnico, como fosse no Cefet, né? No curso técnico. No ensino médio, né? Ensino médio. Havia um inspetor, o senhor Rojo, que era carne amarga, era bem durão, um inspetor de pátio, essas coisas. Certo dia entrou na nossa sala com a certeza de que aí devia ter um aluno chamado Juan Lico, me parece, né? Então ele entrou porque a família tinha ligado para a escola e queria falar com ele. Era um assunto sério, familiar, etc. Acontece que na nossa sala não tinha nenhum Juan Lico. E o professor, sabendo disso, mesmo assim como o Rojo mostrava certa autoridade, procurou na chamada e não achou. O inspetor pediu para buscar direito, porque a certeza leva a isso, né? E nosso humilde professor procurou de novo e não achou. Nesse momento a coisa estava muito tensa, estava sobrando para o professor ou para alguém aí. E aí eu levantei o dedo bem da turma dos fundos, né? E me ofereci assim como, meio que estilo, não digo humilde, mas inocente. Me ofereci, eu me chamo Juan Lico. Dando a entender se serviria eu no lugar do outro, né? E isso ficou assim, meio um clima de suspense, porque estava me oferecendo, claro, com uma inocência bem marota, né? E aí a turma queria cair na gargalhada, porque pensava, bom, esse cara, o Gamboa, o Alfaro era chamado lá, obviamente que não se chama assim, está se oferecendo para o carinha se contentar com algo. Aí o senhor Rojo olhou para todos os lados e falou, tudo bem, tal, saiu.
Depois disso, a turma caiu na gargalhada, porque se oferecer no lugar de outro cara para quebrar o galho, para tirar o professor dessa fria, se tornou uma quebra de tensão. Que um dos resultados pode ser o pranto ou o riso, né? Uhum. E então essa foi a situação, uma situação cômica, ou não digo tragicômica, foi mais cômica, foi sacanagem mesmo que a gente fez. E é interessante porque a figura desse inspetor demandava a vingança, sabe? Porque o cara era muito bruto mesmo e merecia esse tipo de, enfim, brincadeira velada, né? E aí virou um apelido, era Aí virou Juanico. Juanico, claro. Aí virou Aí eu me ofereci com um nome parecido àquele indivíduo que eu não conhecia, aquele aluno, né? Juanico, como para quebrar o galho. Uhum, uhum. E acabei virando Juanico por uma questão puramente assim, casual, né? Puramente. E hoje você usa isso de uma forma. Hoje que eu digo assim, desde então, você vem utilizar isso como uma assinatura artística. Sim, sim. Na parte que não é quadrada, não é muito formal, porque eu trabalho com coisas bem formais, né, na área elétrica, né, pesquisa. E, então, na área que não é formal, eu prefiro ser outra pessoa. Pois olha só, agora com quase meia hora de episódio, que a gente vai entrar num assunto que, dentre outras coisas, são importantes na nossa conversa, mas que é o anzol que me puxou para essa conversa, porque eu acho que esse é um ponto, esse é um ponto que eu quero entrar agora aqui, que eu acho importante para as pessoas ouvirem, sabe? Muitas vezes a gente, né, em outros episódios já conversei isso com outras pessoas, e isso é uma coisa que me soa caro no coração, nos ouvidos, né, na mente, na memória. Essa questão cultural de que as pessoas perguntam para você, e uma questão filosófica muitas vezes, quem é você? Pois. Ah, eu sou Luiz Gamboa, né? Ah, você é um nome? A Lúcia Helena Galvão fala muito disso, né? Casca, Ah, né? não, qual que é o seu... Eu sou o meu RG é tal. Ah, você é um número. Ah, não, eu sou um engenheiro eletricista. Ah, você é uma função. Né? Como se a gente tivesse que ser uma coisa, quando, para mim, é muito claro de que nós podemos ser muitos, mesmo sendo um só. Claro. No sentido de que o cérebro, a mente humana, ou o cérebro, dependendo de como a gente quiser abordar, ele contempla uma diversidade química, né? Sim, Elétrica, de emoções e de memórias e de demandas principalmente essa resultante química que faz com que a gente tenha série de interesses, série de prazeres, né? Prazeres muitas vezes em dores, né? Todo esse colorido humano, as nossas limitações, as nossas facilidades, as nossas faculdades, fazem com que a gente, de alguma forma, vá se reposicionando socialmente, claro. na sociedade. Mas isso não quer dizer que você é tão somente uma coisa só. E essa é uma das coisas que muito me chamou a atenção no Juanico, né? Porque por trás do Batman tem um Robin. Não, mentira. Tem um Bruce Wayne. Tem um Bruce Wayne. Melhorou. Ele me instiga esse tipo de humor. A gente tem algumas peles, né? Mesmo um médico, Sim. por embaixo do jaleco dele, existe uma pessoa que faz coisas que você não espera que o médico faça além de sua função. Por trás por dentro, né, de um terno e uma gravata bem alinhada de um advogado, de um político, de que quer que seja, tem uma outra pessoa com outras histórias e outras coisas. E você tem, dentro da sua caminhada profissional, né, um perfil extremamente técnico, né, científico, né, alguém que se apoia em dados, alguém que se apoia nos ombros de outros maiores que já pensaram Lógico. antes em termos de artigos científicos, em termos de papers, em termos de estudos, congressos, de resultados de coisas já feitas. Ou seja, dentro desse universo analítico, desse universo quase que pragmático, você tem um clown,
Você tem um artista dentro de você. O Luiz coabita com o Ronico, quase dizer assim. Sim. Não é uma dupla personalidade, não me entendam mal. Mas aquilo que as pessoas chamam é tripla ou múltiplas personalidades. As pessoas chamam muitas vezes de hobby. Para você não é só um hobby, também é algo que aquela turma mais, que se dizem elevada, vai chamar de vocação, né? Ou de missão. Que, com todo respeito, eu quero entender essa colocação deles, que eu chamo muito mais de uma ansiedade, né? De poder extravasar algo através de um outro lugar que não é só onde tem um ganha-pão. Não que não dê para ganhar dinheiro com a parte artística, claro que dá, mas não é o seu caso. Não. Você não foi sustentar a sua família, né? Você não foi construir suas coisas ou comprar uma mesa de sinuca vendendo livros de humor. Não. Mas não é por isso que você não escreve livros de humor. Não só não escreveu, como escreve. Quantos livros de humor você já publicou até agora? Olha, 5. 5 livros de humor, todos assinados como Ronico de Salvo. Exatamente. E não você começou... fez textos para charges também. Exatamente. Não, exatamente. Você é músico também. Não, eu quero ser charanguista, mas... Não, eu já ouvi ele tocar. O o curso de humildade dele está dando resultado, a gente está percebendo isso. O charango não me interpreta muito bem. Você faz stand-up também? Já fiz para tentar vender livros, contar umas piadas de modo a dizer, olha, depois do show, então... Claro. Eu vou deixar aqui um pós-crédito, aqui um trechinho de um stand-up seu. Opa! Agradeço muito, se for bom, né? Se for bom. E vai querer que eu deixe também link para comprar seus livros? Olha, faço questão. Tô começando a entender o que essa pessoa está fazendo aqui à minha frente. Talvez algo de marketing. Me convença mais aí. Me conta um pouquinho dessa história artística. Como é que isso foi entrando e tomando espaço? Perfeito. Eu, obviamente, que nunca pretendi escrever. E há um certo receio de alguém que tem uma língua madre, uma língua mãe, diferente da língua portuguesa, logicamente, se aventar ou então querer explorar esse tipo de coisa, tendo tanta gente que escreve bem, né? Então, eu tentei... eu fiz parceria com um cartunista. Conheci um cartunista... caricaturista, etc., chileno, que estava perambulando por Curitiba na época, em 89, 90, por aí. Você já estava há mais de 10 anos aqui. Estava mais de 10 anos. E mas peraí, você tinha uma inquietude com relação a isso? Você queria deixar só de consumir, de ler o já saudoso, na gravação desse episódio, já saudoso, os Luiz Fernando Veríssimo, Milor Fernandes, você não queria só consumir isso, você queria produzir também. Queria produzir, eu tinha interesse, mas a barreira da língua era grande ainda. Claro, eu escrevia relatórios mas técnicos. Hoje a gente nem percebe, né? Hoje tá... Obrigado. Você acha que eu vou ter que oferecer Tô um sabotando o teu para curso você. de humildade aqui, tá? Mas então, eu anotava, eu queria... Se eu não passasse no vestibular, em 76, eu pretendia ser cartunista. Sempre gostei, desenhava, enfim. Mas eu nunca consegui um estilo palatável, assim, comercial, um estilo que pudesse, digamos, ser diferenciado em alguma coisa, né? Mas eu conseguia fazer algumas piadinhas visuais, né? E fui anotando esboços de piadas, de cartoons, 1 quadro, 2 quadros, especialmente sem palavras, né? E então foi interessante porque certa vez em casa, com aqueles papéis de furados em 2 lados, A3, né? Folha contínua, acho que se chamava, que a gente usava o verso. Que usava em impressoras matriciais, né? Exatamente, usava. Eu usava um teletipo barulhento em casa. E eram descartáveis, eram coisas descartáveis. E então eu usava o verso daquelas folhas que já estavam bem impressas. E um dia comecei a querer desenvolver uma história, a partir de um par de piadas que eu tinha feito de forma gráfica, né?
e inventar uma história. Bom, fui soltando a mão, de repente fui no banheiro, não vou entrar em detalhes, né? Mas 15 minutos depois estava de volta, eu tinha uma prancheta, porque minha ideia era desenhar mesmo, fazer cartoon, e vi isso, rapaz, tinha umas 3 páginas daquelas, rabiscadas, pensei, mas consigo escrever, ou seja, foi bom e havia várias ideias novas. E o que eu achei legal foi esse processo. Começar a escrever com algumas ideias pinceladas e ir descobrindo coisas interessantes, né? Então, a partir daí eu disse, eu tenho que estudar, tenho que ler mais, né? E devorei um monte de livros, fiz alguns cursinhos de língua portuguesa, ajudou na profissão também, logicamente, e não tirou meu sotaque completamente, mas isso é assim. E então, isso é que me abriu as portas. Claro que antes disso a gente publicou um álbum de cartoons com Leon Celeste, que era esse amigo cartunista e arte finalista, no caso. Fizemos até pôster, 2 exposições aí na Gibiteca, né? Na Solar do Barão. Acho que é isso, né? Solar do Barão de Gibiteca, maravilhoso lugar. Para quem é de fora de Curitiba, eu recomendo demais. Para quem é de Curitiba também, pouca gente usufrui. É um oásis na cidade. Pois é, incrível. E aí nós publicamos uma revista, 64 páginas de cartoons, né? E só que o pessoal das bancas deixava ela escondida atrás das Playboy, por exemplo. Então não éramos páreo para uma boa divulgação, não tínhamos recursos para um marketing. E não era concorrente da Playboy também, né? Também não era, lamentavelmente. Podíamos ter feito um pouco mais E sedutor. também não tinha um tipo de conteúdo meio Carlos Zéfiro também não, né? Não, ainda não. Não era tão catequético assim, tá certo. Então, fracassamos. Eu até contava uma piada. Puxa, o Leon, né? O Leon Celeste, meu parceiro, uma vez me disse que, olha, com tuas ideias e meu traço, aqui em Curitiba nós vamos fazer miséria, Juanico. Não deu outra, falimos. Sim. Foi profético. Mas isso não foi o suficiente para encerrar sua aventura? Não, de modo nenhum. Mas também não foi um motor para impulsionar também? Exatamente, lamentavelmente. Só seguiu fazendo? Só continuei. Aí comecei a rabiscar algumas histórias, ia deixando de molho, retomava, aí fiz alguns acabamentos. Sempre procurei alguém para revisar o texto, quem não é, digamos, não tem como língua mãe a língua, digamos, local, precisa... Bom, se quem escreve, e os grandes escritores sempre têm na página de créditos revisão fulano de tal, porque é necessário. Um amigo meu, necessário. escritor, falava assim, eu sou escritor, não sou um gramático. Sim. Né? Não que não tenha obrigação de escrever bem e corretamente, mas de fato, para não se... atentar a isso, né? A não ser que você seja um poeta, aí escrever uma poesia e alguém modificar fica meio esquisito também, né? Fica poesia, realmente. Mas você ficou no texto e em dado momento isso foi para um outro lugar também. Foi para fala. Sim, eu comecei a fazer uns cursos para poder, digamos, expressar, contar algumas piadas. Já em cursos que eu dava na área elétrica, né? Às vezes é necessário alguma quebra, alguma coisa, porque os assuntos são muito sérios, muito quadrados, envolvem cálculos. Então, nada como quebrar, deixar a turma à vontade com algumas mudar brincadeiras. a dinâmica da fala ali. Claro, então... Ainda mais quando a explanação, a palestra, o curso é depois do almoço, fica mais complicado. Aí, nossa senhora, tem que interromper e fazer alguma piadinha, outra coisa. Então, esses cursos de comunicação, improviso, etc., serviram nos 2 sentidos, né? Brincar e também comunicar um pouquinho melhor essa parte de técnica de cursos. E nesse momento que você começa a ter contato com a classe artística curitibana? Sim, exatamente, porque comecei a fazer cursos na Escola do Ator Cômico, na época, com Mauro Zanata, Pita Belli, né?
E a brincar... Pita Belli, eu quero trazer ela aqui para conversar. Puxa Muita vida, história também. Nossa senhora, vai precisar de umas 3 sessões no mínimo para... E 3 carteiras de cigarro, provavelmente. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E então comecei a conhecer o pessoal, brincar um pouco, e sim a pretensão de virar ator cômico, não, mas pelo menos me sentir mais à vontade em público. Então, foi por aí. E escrever é algo bem salutar, porque o primeiro cara que ri com as piadas é o próprio autor, então é um processo, tem um lado sofrido, mas... Sabe que não é muito diferente de trabalhar com coisas técnicas, ou pelo menos coisas na fronteira da engenharia, que é o meu caso, né? Porque, bom, o cientista, que já são outros carinhas, ele vai ter algum sucesso quando conseguir enxergar um assunto que todo mundo está olhando há muito tempo de um ângulo diferente, um ângulo novo. E é aí que ele vai gritar eureka e vai modificar o jeito de enxergar um fenômeno, né? E no humor é mais ou menos a mesma coisa, porque o humor, pelo menos a parte lógica do humor, faz com que o mesmo assunto, a mesma situação, seja de repente vista de outro ângulo. Esse ângulo pode ser trágico, cômico. Então, você acaba meio que fazendo a mesma coisa, ou seja, para qualquer situação. Isso tem a ver com qualquer pessoa observadora ou curiosa, né? Procura ver algo a mais naquele negócio. E esse algo a mais, às vezes, é humorístico, é cômico. E assim, de uma forma sintética, como o próprio Luiz Fernando Veríssimo, né? Que uma das frases que eu vi dele, que é genial, agora recente, que eu não conhecia, é que antigamente o futuro era muito melhor. Antigamente, é muito bom, essa eu não conhecia, não. Esse né? é dele. Então tem exatamente esse lugar dessa observação, né? De olhar um evento que todo mundo percebe, mas de um lugar que ninguém tinha parado para colocar. Colocar um texto sobre isso, né? Então, exatamente. A releitura que surpreende é o ponto chave para o humor e na ciência é para descobertas mesmo, né? Então não são coisas tão diferentes, é um enfoque diferenciado ou novo que pode levar a uma descoberta ou a uma risada, um sorriso. Então... Eu não vou perguntar para ele se ele faz humor sobre a política, porque a política ela é fonte inesgotável de humor para todos os lados. E nem também se é um humor crítico com relação à política, porque eu acho que essa é uma obrigação do humorista, porque se não diretamente sobre o político, mas sobre a política enquanto sociedade, enquanto estrutura social, o lugar do humorista, do palhaço, do clown é essa, né? O lugar do bobo da corte é esse, é ser um espelho para o rei, de que nem tudo que ele está fazendo, as pessoas estão respondendo de uma forma sincera. Talvez o bobo da corte ele mostra para o rei muitas vezes o que as pessoas estão pensando. Né? Eu já ouvi essa analogia, né? E aí vai do bobo da corte saber se o rei tem tolerância para algumas piadas, né? Ou para algumas formas de pensar ou não. Perfeito. E o teu texto ele é repleto de coisas correlatas com relação à sociedade, né? As críticas sociais que tem que estar sempre ali, é um serviço para a sociedade isso. E também, eu vou perguntar, Amélia, me desculpe, mas eu vou perguntar, também com relação a matrimônio, relacionamento amoroso. Você não precisa ser sincero comigo, mas eu vou te perguntar. Sim, quanto das tuas... o quanto dos seus textos com relação às suas... performances românticas são baseadas numa vida real e o quanto são ficcionais? O quanto a sua esposa é motor inspirador para o seu texto? Eu sei, meio a meio, qualquer coisa assim. Teria que fazer um levantamento e colocar... Porque o outro meio aqui é a história de outros daí. Ou situações que você poderia viver.
Claro, é que, por exemplo, pode haver fatos, né, experiências, enfim, vivências, mas se forem contadas do jeito que são, assim, bem secamente, acho que não tem muita graça. Então, normalmente, alguma situação que propicia humor vai ter algum exagero, né? Ou você vai eliminar muita coisa ou vai acrescer, enfim, para que ela seja vista de um ângulo um pouquinho mais leve do que contada diretamente, assim. Então, todas têm, obviamente, algo de ficção, né? Como que é aquele texto que você fala depois da primeira noite de amor que você teve? No dia seguinte da primeira noite, eu perguntei para ela, e aí, né? Aí, querida, o que foi que você achou? Eu achei muito engraçado, ela falou, né? Daí eu quis esclarecimentos, falei, não, mas eu estava falando do nosso lado romântico. Da performance? Da performance. Aí ela disse, eu também. Tem exagero, claro. Tem exagero. Algum exagero. Mas conhecendo a Amélia é uma sidekick, é assim que fala, né? Aquela parceira que ela tem esse humor também, né? Muitas vezes, assim, onde o Juanico é uma faca afiada, ela é um serrote. Exatamente. Ela vem ali e arrebenta tudo. Exatamente. Ela tem outro estilo de humor. Né? Que toma conta também, Toma né? conta. Sim, sem sim. ser uma autora necessária, sem ela ter essa necessidade de publicar, né, e vender. Ela olha também a vida com muito assim bom humor. Qualquer outra pretensão. Mas isso é legal, porque é algo bastante espontâneo, né? E permissível, porque ninguém passa do ponto, todo mundo sabe o que é brincadeira ou não. Sim, né? claro, O objetivo é relaxar mesmo. Né? Claro. Como que é para... É muita pergunta para fazer para esse homem. A gente não vai com um programa tão longo porque a gente precisa guardar para uma segunda parte também. Preciso entrar em um assunto ainda que eu quero deixar muito mais para quem está nos ouvindo uma pulga atrás da orelha e querer saber mais e seguir você num bom sentido. Mas eu queria assim, uma ponderação sua que veja só, eu sou curitibano, eu sou nascido em Curitiba. Sim. Há mais de 50 anos eu moro aqui. E eu não... Pode ser que em dado momento eu vá morar em algum outro lugar. Eu estou observando, eu sou um observador da vida. E não gosto de nada que seja definitivo. Por exemplo, talvez em algum momento eu faça uma tatuagem no meu corpo. Não tenho nenhuma, porque eu não tenho a vontade de ter nada realmente definitivo, né? Assim, que me impeça de observar outras coisas sobre, né, outros olhares. O que faz com que eu, sendo um curitibano, nascido em Curitiba, e por mais que eu me esforce a ter um olhar estrangeiro, um olhar turístico sobre a cidade, eu não tenho um olhar do turista puro mesmo. Você é um chileno que mora no Brasil e mais especificamente em Curitiba, por mais que já tenha viajado e feito trabalhos, né, em outros lugares, né, fora. Como é que você enxerga isso? Como é que se enxerga a cidade hoje? Como é que se enxerga o passar da história? Você vê com bons olhos o Brasil, né, a tua localidade, o teu entorno, a cultura? Como é que você percebe isso? Acho que as coisas, inclusive as cidades, né, evoluem positivamente. Normalmente as pessoas enxergam algo que combine com o que estão sentindo. Não estão bem no serviço, saúde deles, da família. E normalmente o enfoque que se faz, o recorte que se faz dos fatos do mundo é muito particular e reducionista, né? Então, você vai ver que a maior parte das pessoas que podem ser entrevistadas a respeito de como está a humanidade vão ter uma visão pessimista. E eu não procuro um olhar apenas parcial, que é inevitavelmente individual, parcial, né? Eu procuro acompanhar as estatísticas. Há algo de científico nisso, ou de gostar de ciência, pelo menos,
porque os números mostram que em todo lugar, até nos países mais miseráveis, a miséria recuou. Certo. A mortalidade infantil está regredindo. Ninguém gosta de ver números de milhões de crianças de 0 a 5 anos morrendo. Por exemplo, eu fiz umas contas, dá mais de 11 crianças a cada minuto. Enquanto nós conversamos aqui, já morreram algumas. E algo que não tem nada a ver com digamos, é realidade isso. Quando você pega uma pessoa religiosa para explicar isso, ela não consegue. O aspecto moral da vida, né, da humanidade, pelo menos, ele não cabe em qualquer religião. Se você pega um crente, pega o melhor dos crentes, o melhor dos oradores, o que tem a maior fé em seu Deus particular, e peça para ele orar para que não aconteça mais a morte de uma criança no mundo, porque isso é um desperdício de projeto, se fosse um projeto orientado, né? E ela não vai conseguir. Eu creio que muitas já fizeram esse tipo de reza, acabar com o sofrimento da humanidade, ou pelo menos com a morte infantil, ou mortes em UTIs. Né? As UTIs estão aí porque as rezas falharam. Então, de um ponto de vista mais amplo, quando a gente vê que isso é um drama, obviamente, mas que está sendo reduzido graças ao humanismo e não às rezas, né? E a mim me parece que temos uma visão muito idealizada, queremos um mundo perfeito, sem fazer muita coisa individualmente, por isso. Mas se levarmos em conta os grandes números a respeito de doenças que já estão a caminho da extinção, digamos, em termos de recursos para isso, de remédios, tratamentos, a fome está diminuindo no mundo. Claro, diminui menos em países com maior miséria e está entrando também gente na linha de miséria por causa de guerras civis e sacanagens que há por aí. Mas, globalmente, e se você analisar desde centenas de milhares de anos atrás, o Homo sapiens tem em torno de 300 mil anos, o sapiens sapiens, né? De acordo com algumas descobertas aí na África. Então, desse tempo para cá, a humanidade evoluiu. A expectativa de vida, que é outro número importante, não chegava a 30 anos, em épocas muito pré-históricas, digamos, e hoje chega a 80. Isso falando das regiões melhores, com mais alimentação, etc., e hoje, em torno de 80, 80 e poucos anos. Isso como média, países, né? Isso, não, nos melhores países. Sim, e como média dos melhores... Mas coisa de 70, né? Não, mas mesmo nos melhores países, a média 80, podendo passar mais de 100. Né? Podendo, claro. Então, isso significa alguma coisa em termos de um mérito social, humano. Quando você vê que apenas, ou se as pessoas querem ver, às vezes, que apenas há sacanagem no mundo, há rivalidade, e por isso a humanidade não avança, muito claro que há. Mas se você deixar de lado o altruísmo, mesmo que seja involuntário às vezes, ou sociedades mais justas, mais democráticas, né? E você vai ver que na média a humanidade avançou um bocado. Não se sabia, se você pega, por exemplo, para como cura para a lepra, se você pega as instruções que há na Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver uma macumba danada, de estranha, de supersticiosa, e sendo lida como algo sagrado. Claro, hoje o pessoal dribla, diz que não, que antigamente, que agora é diferente. Não, mas é um livro sagrado em que a primeira palavra é holy, né? Sagrada, Bíblia. O título, aliás, está no título, contendo erros desse tipo por falta de conhecimento, por ignorância mesmo. A ignorância está declarada. Você pode ver num determinado versículo, ou vários versículos, qual é a receita para curar a lepra. E vai ficar estarrecido. Você tem que matar pombas, colocar o sangue É uma coisa que, aliás, não funciona, obviamente, né? Por isso não se
expandiu, não se popularizou, né? E por falta de conhecimento, é o problema da crença. Temos que fazer o ser humano, o sapiens, a nossa espécie, ela tem duas qualidades importantes: é bípede, né? Como primata, somos bípedes, e não ficamos quietos. Temos que fazer alguma coisa. Ou seja, ante qualquer coisa, qualquer situação, nós decidimos que temos que fazer algo. Mas esse algo às vezes não combina com o conhecimento adquirido. Ou não temos conhecimento para fazer qualquer coisa, mas temos que fazer algo. Então, a superstição nasce daí. A cura para a lepra que está no Velho Testamento é um atestado de ignorância completo. Chamar um livro desses como sagrado é puro marketing indevido. Como é que chama isso publicidade enganosa? Isso. Enganosa. É um assunto tão... Assim, o assunto é bem fácil para adentrar nele e explanar sobre ele, mas entrar nesse assunto sem correr o risco de ofender muitas pessoas é grande. Mas eu não posso deixar de fomentar as pessoas a pensarem sobre isso, né? Como eu já falei, assim, por mais que as pessoas sejam muito bem intencionadas, né, a Bíblia, pode ser qualquer outro livro, né? Mas qualquer obra que o homem faça e ele dá uma alcunha sobre aquilo, dizendo que aquilo é tal coisa, não quer dizer que aquilo seja tal coisa, né? Sim. Então, esse texto aqui foi inspirado por Deus, assinado eu. Claro. Não, mas como é que absurdo. se garante que Deus te inspirou? Não, porque eu sonhei, eu tive intuição, uma presença. Mas eu tô falando isso, né? Então, Claro. assim, um negócio escrito por homens, né? Não é sagrado porque eu estou dizendo que é sagrado, não é porque... Mas, enfim, estranho. é um assunto que eu sempre acho que as pessoas deveriam parar e pensar, como eu parei e pensei, como o questionamento, ele tem que ser isso, porque a própria ciência, né? Como a gente falava, a ciência, ela é exata em até dado campo, né? Com Claro. margens de erro, Claro. porque ela parte sempre da questão do princípio da observação, né? E da coleta de dados. Claro. Né? Então, Mas assim, quando você entra... E aí quando você quer entrar num campo, cansa também, é divertido. É divertido, Ronico. É entretenimento delicioso. Falar sobre alienígenas, falar sobre eventos paranormais, né? Sobre fantasmas, sobre reencarnações. É divertido, é gostoso. Mexe em muitas certezas e incertezas, principalmente as incertezas que a gente tem, perturba as nossas convicções, o que eu acho ótimo, a gente Claro. ser convicto, ou seja, ser vencido junto, né? Estar convicto, convencido, foi vencido, né? Eu acho que tem que ser, o tempo todo a gente tem que estar se questionando, até para você reafirmar os seus próprios compromissos, mas sempre observando isso. E veja só, isso tudo derivou de uma pergunta, eu perguntando para um chileno o que ele acha de Curitiba. Eu vou até evitar a próxima pergunta, que ia ser assim, como é que um chileno que faz família em Curitiba torce para o Internacional de Porto Alegre? Mas você não vai responder isso. Isso quero que quem está assistindo deixe um comentário tentando decifrar esse enigma, que é mais complicado que o enigma da esfinge. Pois é. Não é tão estranho. Não fale. Pelo Internacional, por exemplo. Não, você gosta de futebol, você acompanha futebol, Claro. não só do Internacional de Porto Alegre. Sim. Eu não sei se você foi admoestado por algum tricolor gremista porto-alegrense, não sei, não precisamos entrar nesse campo, se é que você me entende. Apenas. Não, o fato é que, no caso do Internacional, eu cheguei em 75, quando o Colorado foi campeão, com a ajuda, claro, sim, de eu um esqueci chileno. de comentar. O Ronico não gosta de perder. Perde, mas não gosta. Claro. Como qualquer um de nós. Sim, sim. E esse atleta, né, era um cara jovem, o Elias Figueroa, né? Então chamavam de Dom Elias. E então, nesse ano, a camisa vermelha também é algo que aprecio bastante. Então, me tornei um colorado assim já imediatamente, né? Porque acho que, não sei se era o único chileno que jogava aqui em algum time importante no Brasil. E campeão naquele ano e tal.
E a mim, como eu jogava futsal na Copel, né? Futebol interno, enfim, né? E a turma começou a me chamar de Figueroa. Ah, mais um apelido. Claro, O homem é multinomes. Multinome, sim. Aí eu perguntava assim, mas por que Figueroa? Ele joga na zaga, eu jogo na frente, né? Ele falou, não, por causa do estilo. Eu fiquei todo orgulhoso e perguntei, mas como estilo, né? Não, estilo de falar. Ah, bom, aí sim. Ô, Nico, eu tenho uma última questão para você, mas antes da gente ir para essa última questão, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a sua presença nessa nossa conversa. Eu acho que é uma conversa que traz muito mais confusão para quem está nos ouvindo, não só pelo sotaque de Juanico, mas pela explanação. Eu acho que perturbar faz parte, é um dos nossos objetivos. Objetivo central. A inquietude, a curiosidade, né? Aquilo que você falou de ser humano é não ficar parado, né? Sempre estar em estado de movimento é importante. Para quem quiser saber um pouco mais sobre os seus textos ou quiser, porventura, cometer o atrevimento de adquirir algum livro seu, seja físico, seja digital, como é que faz para entrar em contato? Olha, os livros que E qual que é o meu percentual nessa aí, venda? Já negociamos tá bom. isso. Fora da câmera a gente negocia. Vai depender das vendas, inclusive. Mas eles estão na Amazon.com. Então, se clicar Juanico de Salvo, ou, por exemplo, um livro que tem que escrever com sotaque, tá? É Juanico, mas tem Juanico. Na hora que está digitando, tem que sair um Juanico ali. Sim, sim. Ou, se lembrar com mais facilidade, o título de um deles, que é Penso, Logo Complico, que tem tudo a ver com minha filosofia de vida. E com a nossa conversa aqui, inclusive. Com a nossa conversa. Então, na Amazon.com, enfim, .br, tem. E eu devo ter alguns exemplares soltos, ou seja, porque a distribuidora Curitiba, que vendia essas coisas, né, através das livrarias, descobriu que tinha alguns livros encalhados lá na distribuidora e me devolveram recentemente. Então, devo ter aí uma meia dúzia ainda. Uhum. Você pode oferecer aos seus seguidores, né, os primeiros, digamos, 6, desde que tenham gostado do papo, obviamente. Sim, isso. Quem assistiu até agora, boa! Vocês primeiro que chegaram até aqui, mandem uma mensagem pra gente, deixem no comentário. E você manda, inclusive, autografado, sim, né? Sim, o endereço físico também, né? Uhum. Para poder autografar e enviar pelo correio. Claro. O autógrafo é gratuito. Tá bom. O livro também, por favor. Mande um e-mail pra gente no contatoimediato@gmail.com. Contato Imediato Podcast. Eu vou deixar tudo descrito aqui embaixo, inclusive seu link no Instagram. No você usa Instagram também? Pouco. Muito pouco. Estou como Penso Logo Complico lá, quase não uso. Mas eu vou deixar aqui, entre em contato com a gente, fale com a gente. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Tem muito assunto para a gente conversar ainda. Espero que a gente tenha outras oportunidades. E enquanto a gente vai indo para os finalmente, subindo os créditos finais aqui, eu falei que tinha uma pergunta que você gostaria de falar, né? Eu conversava com você fora de câmera, com relação a sonhos premonitórios, né? O quanto você estudou também para a psicologia, né? Você é um pesquisador, né? O que você tem a dizer? Você tinha um exemplo, você falou que queria contar um exemplo de um sonho premonitório. Exatamente. Uma família vizinha da nossa, lá em Santiago, passava por uma situação bem dramática, né? O dono de casa, com uma mulher doente de câncer, teve um sonho. Ele não tinha dinheiro para o tratamento da mulher, ele teve um sonho e sonhou com o número 7, né? E como nunca tinha tido um sonho assim tão claro, tão nítido, no dia seguinte ele pegou o jornal, costumava ler o jornal, e na abertura já do jornal estava o programa hípico de lá, né, corridas de cavalo, e se deparou que corria um cavalo. Bom, era dia 7 do mês 7 de julho, e se deparou com um cavalo que no 7º páreo corria com o nome de Sete Belo. Pensou,
puta vida, isso não pode ser coincidência, né? Aí ele arranjou o dinheiro, aí era um azarão. Se ganhasse, pagava uma fortuna, Pagava bem. Pagava muito bem. Aí ele emprestou dinheiro da família, emprestou dinheiro até como é que chamamos, esses caras que fazem empréstimos, agiotas, tal, com a certeza de que deveria dar certo. E aí ele foi, né, no hipódromo lá de Santiago, e chegou um pouquinho antes do 7º páreo, onde corria o cavalo, apostou tudo no 7 Belo. E ganhou? E não deu outra, rapaz. O cavalo chegou em 7º. Certinho, rapaz. Isso é premonição, né? Isso é premonição. Saúde. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, então, Glauber. Abração. Muito bom. Eu e minha esposa conversamos muito, conversamos em qualquer lugar, a qualquer hora e sobre qualquer assunto. Isso é muito legal, dizem que é uma liga perfeita para manter, digamos, a durabilidade de uma relação, mas também aparecem conflitos. A gente nota que esses conflitos só aparecem quando um de nós começa a prestar atenção no que o outro está falando. Só.